Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma semana iniciando para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar muito a nossa semana, né? Que seja uma semana abençoada, que a gente venha ter paz, alegria, amor, boas notícias, né? Que a gente venha resistir às tentações, aquelas coisas que não é do agrado de Deus, né? Mas que a gente continue tentando, né? Buscando ao Senhor ter o domínio próprio, né? Seja, né, em qualquer área da sua vida que necessite, né, disso, né, mais do Espírito Santo de Deus. E que a gente venha cada vez mais buscar o Senhor, se firmar no Senhor, que o Senhor venha nos orientar, nos aconselhar, que a gente venha nos consagrar ao Senhor, nos fortalecer nele, amém? E hoje, né, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Atos. Hoje é o capítulo 19, falando mais um pouco, né, da viagem missionária de Paulo, ele lá na Grécia, se não me engano, aí em Roma. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, sem mais delongas, né, vamos dar aqui continuidade de nossa leitura. Atos capítulo 19, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então ele estava na Grécia, né? E Corinto, Éfeso era na Grécia. Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Então a gente vê aqui, né, que existiam aqueles que tinham ouvido falar de Jesus, acreditavam, né, em Jesus, mas tinha muita coisa ainda que eles ainda iam aprender. E uma delas, né, a respeito do batismo em nome de Jesus, o Espírito Santo, né? Então, esse batismo de João, como já falei em outros livros, né, do Evangelho, esse batismo de João era o batismo em que ele fazia para as pessoas se purificarem. Era mais um batismo como os essênios faziam. Os essênios eram um grupo daquela época que eles moravam no deserto, que naquela época existiam os fariseus, existiam os saduceus e existiam também os essênios, né? Existiam outros grupos também. Os essênios eram um povo que ele vivia isolado no deserto, né? Eles se afastaram dos centros e foram para o deserto, e lá eles tinham uma localidade como se fosse uma vila, né? Em que eles moravam, e eles tinham um modo de vida bem peculiar, bem particular deles. E uma das coisas que eles mais faziam era essa purificação, né? Eles tinham vários tanques, que em hebraico era chamado de mikveh. E essas mikveh, esses tanques, né, eram para fazer essas purificações que o próprio Senhor ele colocou na lei, né, que deveriam, né, em algumas situações, os judeus deveriam fazer essas purificações, né, por imersão. Então a mulher, quando estava menstruada, por exemplo, né, ela passava um tempo isolada, e aí ela precisava, depois, né, do período, ela precisava ir nesse tanque, mergulhar nesse tanque, né, e fazer essa purificação, né. Então tudo aquilo que eles faziam, que eles ficavam impuros, né, de acordo com a lei do Senhor, eles precisavam fazer essa purificação, né, fazer toda uma liturgia para essa purificação. Então não era um mero banho, né, era realmente algo espiritual mesmo, né, era uma ordenança do Senhor. Então eles faziam muito isso. E uma das coisas que também eles faziam muito era transcrever a lei, né. Então tinha a Torá, era como se fosse assim a cópia manual, né, dos registros da Torá. Como não existia máquina de cópia, então eles ficavam transcrevendo, né, para pergaminhos. E aí foi até achado, há poucos anos atrás, né, foram achados pergaminhos do Mar Morto, né, porque eles moravam ali perto do Mar Morto, ali no deserto perto do Mar Morto. E aí um jovem estava pastoreando, e aí ele entrou, parece que uma ovelha entrou dentro de um buraco lá. E é muito interessante a história, porque eu não estou me recordando muito bem qual foi a data, mas foi numa data especial que essa ovelha, não sei se foi uma ovelha ou foi um bode, que caiu lá dentro desse buraco. E aí o menino foi pegar essa ovelha, e dentro desse buraco tinha lá uns pergaminhos, né? Dentro de uns vasos de barro. E esses pergaminhos são muito, muito importantes hoje, porque eles mostram que a Torá,
né, que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje é a mesma, né, pelo menos o Velho Testamento é o mesmo de antigamente, daquela época dos essênios, né? Ela se mantém a mesma. Então é muito, muito. E foi numa época lá que eu não tô lembrada agora, mas eu vou dar uma pesquisada pra mostrar pra vocês. Foi numa época assim que parece que realmente foi Deus, assim, que o Senhor não faz nada por acaso, né? Então foi numa época em que parecia assim que Deus estava mostrando algo, né? Naquela época ali, com aquilo, né? Com aquele achado. Muito interessante. E aí esses essênios, né, eles tinham esse costume. E a gente sabe, né, que João Batista, né, ele quando ele chegou a uma certa idade, em jovem, ele foi para o deserto, morar no deserto. Muitas pessoas acham que eu, quando comecei a estudar a palavra, né, e quando eu li que João Batista foi pro deserto, eu imaginava que ele foi pro deserto ficar sozinho, comer coisas bem diferentes, né? Mas depois estudando, né, e vendo que existia esse grupo de essênios, eu creio que ele foi pro deserto e foi morar lá com eles, né? Então ele aprendeu muitos costumes lá. E um desses costumes era esse batismo, né? Batismo de purificação. E aí quando ele começou o seu ministério, né, que já era profetizado, né, já estava nas profecias, né, do Velho Testamento que iria vir que iria dar início, né, o início do ministério de Jesus, né, que ele iria anunciar a vinda de Jesus, né, que era João Batista. Então ele começou a pregar, a falar que ia vir, né, o Messias, e quando ele pregava, ele falava, né, às vezes ele falava até de uma forma bem assim dura, né, sobre a questão do pecado, chamar as pessoas de víboras, né? E aí as pessoas se arrependiam dos seus maus atos, dos seus pecados, né? E ele pegava e emergia a pessoa, né? Batizava a pessoa em como eles faziam lá os essênios, né, para que eles fossem purificados. E a essas pessoas, né, quando Paulo falou aqui, só sabia desse batismo. Provavelmente eles também tinham sido batizados, né, no batismo de João. E aí Paulo vai explicar para eles a respeito do batismo em nome de Jesus, né? Porque o batismo de João era tipo o pré-batismo, né? Antes de Jesus, mas depois de Jesus, o batismo era sempre aquele nome de Jesus. Eu já expliquei o batismo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode falar aí nos comentários que eu posso explicar para você, né? E o batismo com o Espírito Santo, né? Que a gente vai ver aqui. Então, versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, tá vendo? Então, eles já tinham sido batizados, né, por João Batista, mas aí, quando eles viram, né, que para seguir Jesus, né, tinha que ter o batismo de Jesus. Então, eles foram batizados novamente, mas em nome de Jesus. Foi o que aconteceu comigo também. Eu era da igreja católica. Na igreja católica só molha aqui uma parte da cabeça, né? Aí depois eu fui para a igreja evangélica, aí eles batizaram em Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois que eu vi que era o batismo mesmo bíblico, que era em Jesus, aí eu me batizei em nome de Jesus mesmo. Aí versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, né, a gente vê aqui mais uma evidência de que o batismo com o Espírito Santo, né, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, né? Existe aí umas controvérsias em pessoas que acham que a pessoa que é batizada no Espírito Santo não fala em línguas, não precisa falar em línguas. Mas eu creio que sim, né? É bíblico. A gente viu aqui em outro capítulo de Atos, quando eles... pessoas que não eram judias, né? Não eram judeias, é judias mesmo a palavra, né, não eram de Israel, né, não eram israelitas, eram gentios, né, receberam o Espírito Santo de Deus, e eles viram que eles estavam falando em línguas, e por isso eles viram que era a evidência do Espírito Santo de Deus, né, que tinham sido batizados do Espírito Santo. Então, a evidência, né, que fala aqui, segundo a Bíblia, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas a gente não deve se apegar a isso, né, porque a gente sabe que o inimigo ele é sagaz. Então, a gente vai ver muito a respeito se realmente aquele batismo é em línguas ou se aquele batismo se aquela pessoa que fala em línguas está sendo batizada com o Espírito Santo ou não, através de seus frutos. Amém? Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus.
visto que alguns deles se mostravam empedernidos, que quer dizer, tipo, inflexíveis, insensíveis e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então a gente viu aqui que Paulo ficou 3 meses pregando, né? Só que tinha aquelas pessoas que estavam resistindo. Então ele não insistiu mais, né? Ele foi pregar em outro canto. Tem gente que quer simplesmente pegar a Bíblia e colocar ela de goela abaixo, né? Agarrando as pessoas. Não é assim. E a gente prega. Se a pessoa não quiser receber, simplesmente pregue para outras pessoas. Existem outras pessoas que precisam ouvir e que vão receber a palavra do Senhor. Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, né, Paulo era tão ungido por Deus que até mesmo o seu suor, né, quando saía do seu suor, curava as pessoas, né? Então, a gente vê isso também no Velho Testamento. Tinha um profeta, se não me engano, não me lembro agora qual é o nome do profeta, mas eu vou também olhar aqui para não ficar na dúvida, que ele pregava, né, era um profeta de Deus, e aí ele morreu e foi colocado numa vala, né? E aí teve um homem que parece que tinha morrido e caiu dentro dessa vala. Quando esse homem caiu em cima desse profeta, ele reviveu, né? Então só o corpo daquele homem, né, era ungido, né, e fez aquele homem reviver, né? A glória de Deus estava no corpo daquele homem. E a gente vê aí muitos apóstolos, né? Muitos apóstolos não, a gente vê aí, né, um apóstolo, umas pessoas aí, né, que tem essa unção, mas que infelizmente, por devido à ignorância das pessoas, né, e também pela pessoa não orientar essas pessoas, né, a gente vê muito pegarem essas coisas e usarem como amuletos, né, e usar da idolatria. Ontem a gente estava tendo uma festa aqui da Igreja Católica, né, domingo aqui na quadra, bem pertinho da nossa igreja. Aí teve até uma irmã que teve uma oportunidade, aí falou que tinha muitas pessoas lá, né? E aí sempre fala da idolatria, né? Do catolicismo, mas eu fiquei pensando enquanto a irmã falava, né? Irmãos, lá tem muitas coisas erradas, sim, mas nós evangélicos, nós não devemos se achar superiores a eles, porque infelizmente nós somos farinha do mesmo saco, viu? Lá também existem católicos que também querem ter um compromisso verdadeiro com Deus, mas infelizmente, né, não tem esse compromisso de olhar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é muito clara, né, a respeito da idolatria. Então, quando eles começarem, né, a despertar e a olhar a palavra de Deus, eles vão ver, né, que existem coisas lá que não condizem com a vontade de Deus. Mas também existem muitos evangélicos que estão na igreja evangélica, mas que também são muito idólatras, né? Não com imagens, né, católicas, mas às vezes com amuletos, às vezes idolatram pessoas, né? Idolatram dinheiro, né? Então nós não devemos se achar superiores porque somos da igreja evangélica, né? Nós temos aqui buscar mais entendimento do Senhor, né? Sabedoria de Deus e continuar nossa caminhada, né, com humildade, né, e recebendo as orientações de Deus, deixando para trás aquilo que tiver que deixar para trás, né, e vivendo a nossa essência, né, o nosso verdadeiro eu, né, nosso melhor potencial. Amém? Então, continuando aqui, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Eis conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então, né, a gente, quando acontecer isso, às vezes eu me imagino fazendo isso. Se você já expulsou algum demônio, deixar nos comentários, ou se você já se imaginou fazendo isso, às vezes eu imagino assim, né, acontecendo isso, mas eu não sei se eu ainda tenho, às vezes eu fico assim, né, não é com medo, né, eu fico um pouco insegura, né, de fazer isso, mas Deus vai trabalhar nos corações, né, e sempre, né,
se um dia acontecer isso e a gente precisar expulsar algum demônio, a gente tem que expulsar em nome de Jesus, né? E com fé e com autoridade, né? A autoridade que nós temos que ter, né, sobre esses espíritos. E como é que a gente tem autoridade, né? A autoridade de Deus? Para que nós tenhamos a autoridade do Senhor, primeiramente nós temos que ter consciência da nossa identidade, né? Nós temos que saber quem nós somos em Deus, né? Porque o inimigo também ele é muito mentiroso, né? E quando ele vê que a pessoa é inseguro, é igual cachorro, né? Cachorro, se a gente sair correndo, né, ele corre atrás da gente. Então a gente tem que ter autoridade. A autoridade é saber da nossa identidade e nos consagrando. A gente sabe da nossa identidade nos consagrando em Deus, né? A gente deixando aquilo que não é nosso, que não é de nós, né, para trás, e deixando o Espírito Santo do Senhor fazer morada em nós. Então, continuando aqui. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei também de um reformista, né? Porque se você já ouviu falar da Reforma Protestante, a gente ouve muito falar de Martinho Lutero, né? Mas a reforma Protestante, na verdade, ela estava acontecendo antes dele. Ele foi tipo assim a cereja do bolo, né? Mas a Reforma Protestante ela começou muitos e muitos anos antes de Martinho Lutero, né? E existia um pré-reformador, né? Que antes de Martinho Lutero, né? Que aconteceu também isso, que foi o Savonarola, o nome dele. E aí esse Savonarola, parece que eles tinham uma pregação muito forte, né? E também aconteceu o mesmo. As pessoas começaram a juntar numa praça lá as coisas que não agradava a Deus, acho que era livro, era coisa de estátua, essas coisas assim, né? Se não me engano, eu sei que tinha livros, mas acho que também poderia ter essas coisas. Então eu vou colocar também aqui no grupo, né? Um pouco mais sobre Savonarola, né? Aconteceu também isso. E aí os pré-reformistas, né? Se não foram todos, mas a maioria deles, eles foram mortos, né? Degolados, queimados, aconteceu tudo isso. Isso aconteceu na Idade Média. Então, continuando aqui. Versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu ao seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses, o que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também a Asiarcos, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos, né? Estavam ali só na muvuca. Então tiraram Alexandre de entre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! Então a gente vê aqui, ó, que os judeus, né, os próprios judeus eram perseguidos, né, pelos gentios aqui. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade
de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembléia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembléia. Né? Então, um homem lá que fazia estátua de ano, né? Viu que o seu negócio estava prejudicado, aí ele conseguiu fazer uma muvuca toda lá no teatro e tinha gente lá gritando, só por gritar mesmo, não tava nem sabendo o que estava acontecendo, né? E fizeram essa confusão todinha, né? Porque estavam pregando sobre Jesus, né? E aí a gente vê aqui, né? Os discípulos botando terror, né? Em outras palavras, mas botando terror no inferno, né? O inferno aqui a gente vê que o inferno não estava nada se agradando do que estava sendo pregado. E a gente vê aqui, né, as pessoas queimando, né, livros de bruxarias, as coisas aqui. E as pessoas sendo batizadas em nome de Jesus e sendo batizadas no Espírito Santo. E assim estava acontecendo, né, o início da Igreja de Deus. Então, nós falamos aqui de algumas coisinhas, né, sobre Savonarola. Vou tentar colocar no grupo. Sobre o que mais? Vou tentar lembrar o que foi que eu disse que ia colocar aqui no grupo e colocar. Amém? Então, Deus abençoe na nossa semana, que a gente vai permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe e até a próxima.